Olá, bom dia para você. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. A partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 3 de agosto. Vamos então aos destaques do dia. Nancy Pelosi deixa Taiwan após visita que acirrou tensões entre Estados Unidos e China. Mas antes, em encontro com a presidente do país, Pelosi disse que Estados Unidos não abandonarão a ilha. O governo americano pode ter usado o novo míssil que não explode para matar Zawahiri, chefe da Al-Qaeda. O plenário do Supremo Tribunal Federal começa hoje a julgar ações que questionam trechos da nova lei de improbidade administrativa. E ainda, a Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai querem sediar em conjunto a Copa de 2030. A proposta é comemorar os 100 anos da Copa do Mundo, onde ela começou. Tudo isso a partir de agora. Começamos com destaque internacional. O avião com a presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, acaba de deixar Taiwan após a viagem que Pequim classificou como provocação e prometeu retaliações à ilha. Nesta quarta-feira, um pouco antes de seu retorno, em encontro com a presidente de Taiwan, Pelosi afirmou que os Estados Unidos não abandonarão a ilha. Vamos conferir. A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, disse nesta quarta-feira que os norte-americanos estão ao lado de Taiwan. A fala aconteceu em um encontro com a líder do país, Tsai Ing-wen, no escritório presidencial em Taipei, onde recebeu a mais alta honraria civil da ilha. A presidente agradeceu a Pelosi pela visita e afirmou que Taipei fará o que for preciso para fortalecer sua capacidade de autodefesa. Pelosi disse que há mais de 40 anos, os Estados Unidos fizeram uma promessa fundamental de estar sempre ao lado da ilha. Ela afirmou em seu discurso, abre aspas, sobre esta base sólida, construímos uma parceria próspera, fecha aspas. A delegação do Congresso nos Estados Unidos, chefiada por Pelosi, chegou a Taiwan na terça-feira, apesar dos alertas da China. Deixa o país nesta quarta-feira. A questão taiwanesa é um tema delicado na região. Taiwan é governada de forma independente desde o fim da Guerra Civil em 1949. A China, no entanto, considera a ilha como parte do seu território, na forma de uma província dissidente. Se Taiwan tentar sua independência, deve ser impedida à força, na interpretação chinesa. Em resposta à visita de Pelosi, a China inicia uma série de operações militares conjuntas ao redor da ilha de Taiwan e uma série de sanções ao país. Foram suspensas as importações de frutas e peixes e paralisadas as exportações de areia natural para Taiwan. A alfândega chinesa ainda suspendeu as importações de 35 exportadores taiwaneses de biscoitos e doces. O Escritório de Assuntos de Taiwan da China também disse em um comunicado separado na quarta-feira que Pequim adotará medidas de punição criminal para aqueles que forem obstinados em apoiar a independência da ilha. E mudando de assunto, a operação da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, que matou o líder da Al-Qaeda no último final de semana, chamou a atenção pela mínima destruição. 2 mísseis Hellfire modificados foram disparados contra o alvo com a ajuda de um drone. O tipo de míssil utilizado na operação não tem uma ogiva para detonar e, por isso, não explode. O objetivo é causar o menor dano colateral possível ao redor da área de ataque, atingindo somente o alvo. Isso sugere que os Estados Unidos possuem armas e equipamentos que ainda não foram apresentados publicamente e são específicos para serem usados em situações em que não há combate. Para um pesquisador da Universidade de Washington, essa operação mostra a capacidade dos Estados Unidos de eliminar alvos no Afeganistão, mas não pode ser vista como uma estratégia para conter grupos terroristas. A morte do líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, é um enorme sucesso para os Estados Unidos e para a coalizão global, e um golpe significativo para o grupo terrorista. Mas o pesquisador da Universidade George Washington, Andrew Mines, alerta que o episódio não define toda a estratégia americana, quase um ano após sua retirada do Afeganistão. Este é um grande sucesso para os Estados Unidos e para a coalizão global. Ao mesmo tempo, você sabe, um ataque não define toda uma estratégia. Nos 11 a 12 meses desde que os Estados Unidos deixaram o Afeganistão, este é um dos poucos ataques que eliminaram terroristas.
Um desses ataques matou 7 civis, incluindo um americano envolvido em causas humanitárias. Nós temos uma pequena amostra de ataques. Ainda é cedo para a estratégia agora, mas, no entanto, é um golpe significativo para a Al-Qaeda e sua rede global de afiliados. De acordo com um funcionário de alto escalão do governo americano, Washington localizou a família do terrorista neste ano em uma casa usada como esconderijo em Cabul. Um trabalho de inteligência confirmou nos meses seguintes que o próprio Ayman al-Zawahiri estava no local. Os americanos estudaram a estrutura da casa, os riscos para os civis e seu estilo de vida. O líder da Al-Qaeda nunca saía da residência. Mostra nossa capacidade de atingir alvos de alto nível até o topo das organizações terroristas. O que não mostra é o quão bem podemos conter organizações terroristas. A Al-Qaeda é um grupo de vanguarda no Afeganistão. Eles são muito menores, têm uma presença organizacional menor a partir da qual coordenam operações globais. Mas grupos como o Estado Islâmico Khorasan estão desafiando o Talibã pelo controle do Afeganistão. Eles são muito maiores em número do que a Al-Qaeda no país. Essas ameaças, o quanto ataques pontuais de vez em quando podem contê-los, ainda não foi visto. Mas sabemos por experiência própria e evidências que examinamos nas últimas décadas que não parece promissor. A morte do líder terrorista é um marco na administração de Joe Biden. O presidente americano, que ainda se recupera da Covid e encontra-se em uma situação complicada nas pesquisas, saiu com a imagem fortalecida com o anúncio da operação, quase um ano após a caótica retirada das tropas do Afeganistão. E agora vamos de destaque nacional. O plenário do Supremo Tribunal Federal julga hoje ações que questionam trechos da nova lei de improbidade administrativa. O julgamento vai analisar a possibilidade de aplicação retroativa das mudanças feitas no ano passado. Um caso específico analisado pelo plenário vai servir de parâmetro para os demais, ou seja, a decisão deve ser seguida pelas demais instâncias. Cabe ao STF analisar se a mudança na lei de improbidade administrativa, que agora exige a intenção do agente público para participar do ato ilícito de favorecimento a ele ou outra pessoa, pode ser aplicada para casos já julgados antes da sanção da norma. A lei de improbidade serve para enquadrar condutas desonestas que atentem contra princípios da administração pública, causem prejuízo erário e resultem no enriquecimento ilícito dos agentes públicos. A partir das alterações aprovadas, o texto passou a exigir o dolo do agente, ou seja, a intenção de cometer irregularidade para a condenação. Antes, os atos culposos sem intenção também eram punidos. Os progressos sobre o tema envolvem agentes públicos, como servidores e políticos, que podem ter a condenação revertida caso o STF entenda que as alterações podem retroagir. Segundo informações do Supremo, mais de 1.000 recursos que questionam o tema estão parados aguardando um posicionamento final da Corte, mas o número de casos é maior. Após 4 meses de alta, a indústria registrou a primeira queda em junho. Segundo o IBGE, o setor ainda segue abaixo do nível pré-pandemia. Depois de 4 meses seguidos de elevação, a produção industrial no Brasil teve queda de 0,4% em junho. Segundo o IBGE, os meses anteriores de expansão acumularam alta de 1,8%. A indústria ainda segue 1,5% abaixo do patamar pré-pandemia. Em junho, 3 das 4 grandes categorias econômicas e 15 dos 26 ramos pesquisados mostraram redução na produção. A queda mais acentuada foi dos farmoquímicos e farmacêuticos e dos derivados do petróleo e biocombustíveis. As duas categorias interromperam os avanços alcançados em abril e maio de 2022, quando acumularam crescimento acima de 5%. Registraram recuo ainda o setor de máquinas e equipamentos, de metalurgia, de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos e de outros equipamentos de transporte. Por outro lado, entre as 9 atividades em alta, veículos automotores, reboques e carrocerias tiveram aumento. Já indústrias extrativas recuperaram parte da queda observada em maio. Os dois setores exerceram os principais impactos positivos em junho.
E olha só essa notícia, o consumo de carne bovina no Brasil caiu e já atingiu o menor nível em 26 anos. Isso por conta da alta de preços, que influenciou na mudança de hábito. A quantidade de carne bovina consumida no mercado interno brasileiro já é a menor desde 1996, quando começou a série histórica. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, vinculada ao Ministério da Agricultura, o consumo per capita, que vem baixando nos últimos anos, era de 30 quilos por habitante em 2019, período pré-pandemia de Covid-19, e atingiu menos de 25 quilos neste ano, uma queda de 20%. O maior valor registrado foi de quase 43 quilos por habitante ao ano, em 2006. A disponibilidade do produto no mercado interno é resultado da soma do volume importado com a produção nacional, subtraindo o volume exportado. Apesar de o fenômeno depender muito de fatores globais, o poder de compra dos brasileiros também diminuiu bastante com a alta da inflação. Segundo dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, em um ano, os cortes de carne bovina com maiores aumentos foram a picanha, a alcatra e outras. Uma outra pesquisa mostrou que das pessoas entrevistadas, 72% deixaram de comprar cortes considerados de primeira e 28% interromperam também as compras de carne de segunda. Além disso, outros tipos de carne também desapareceram da lista de compras. 15% não colocam mais no carrinho carne suína, de frango ou peixe e 26% deixaram de levar para casa carnes processadas como a linguiça e a salsicha. Mais de 2.200.000 famílias serão incluídas no Auxílio Brasil a partir do próximo dia 9. No total, mais de 20 milhões passarão a receber o benefício. Essas famílias foram incluídas no programa graças à aprovação da PEC orçamentária, que contemplou quase 2 milhões que já estavam à espera do auxílio até o mês passado e os novos cadastrados considerados elegíveis. Agora, o Auxílio Brasil chegará a mais de 20 milhões de famílias. No mês passado, mais de 18 milhões foram beneficiadas, com um valor de pelo menos R$ 400. E agora passará para R$ 600. Uma parte dos novos beneficiários já está recebendo em suas residências o novo cartão do Auxílio Brasil, que vem com chip e permite fazer operações, como consulta a saldo, saques, transferências e pagamentos. Quem não recebeu poderá procurar as agências da Caixa para sacar o dinheiro. Também foi incluso o aumento no valor do Auxílio Gás, chegando ao preço total da média do botijão neste mês. E agora a gente vai falar um pouco melhor sobre o Auxílio Gás, porque a Caixa Econômica Federal anunciou que o valor do auxílio, que será pago em agosto, será de R$ 110. O total liberado do Vale Gás é de R$ 1 bilhão. Na divisão por regiões, o Nordeste foi a que mais teve beneficiários do auxílio em junho de 2022, com 2.700.000 famílias contempladas. Os pagamentos são feitos nos meses pares, nas mesmas datas das parcelas do Auxílio Brasil, de acordo com o número final de identificação social. Os beneficiários devem olhar as datas dos meses de agosto, outubro e dezembro de 2022, quando termina o pagamento do valor integral do botijão de 13 quilos. O saque pode ser feito nas lotéricas correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento ou pelo aplicativo Caixa Tem. A gente vai para um rápido intervalo e na volta falamos sobre a enorme cratera que surgiu no deserto do Atacama. E ainda, a Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai querem sediar em conjunto a Copa de 2030, em comemoração aos 100 anos da Copa do Mundo. Nós voltamos já! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E vamos falar do tempo? A quarta-feira será bem quente em diversas regiões do país. O centro-oeste deve enfrentar tempo seco e baixa umidade do ar. Já nas regiões norte e nordeste, apesar do calor,
tem previsão de chuva moderada ali no final do dia em alguns pontos. Então vamos começar por Tabatinga, no Amazonas. Hoje a cidade pode registrar até 30 graus de máxima, com previsão de chuva moderada para o início da noite. Já em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, o tempo deve ficar quente e seco. A máxima na cidade poderá alcançar os 36 graus. Para finalizar, aqui em São Paulo, a quarta-feira será de tempo firme e os termômetros devem registrar até 27 graus. E a gente continua falando de destaques nacionais. A senadora Simone Tebet, candidata do MDB à presidência, confirmou a também senadora Mara Gabrilli como sua vice na chapa das eleições de outubro. O anúncio foi feito ontem aqui em São Paulo. A chapa 100% feminina foi confirmada após conversas entre as duas candidatas e os presidentes dos 3 partidos da aliança, Baleia Rossi, do MDB, Bruno Araújo, do PSDB e Roberto Freire, do Cidadania, além do senador Tasso Gereissati, também do PSDB. Deficiente física, Mara Cristina Gabrilli é psicóloga e publicitária de formação e foi eleita senadora por São Paulo em 2018. Antes disso, havia sido deputada federal e vereadora na capital paulista. O assunto agora é a pandemia. O Brasil alcançou a triste marca de 679 mil mortes por Covid. Vamos aos números atualizados. O Brasil confirmou mais 295 mortes por Covid-19 em 24 horas. Desde o início da pandemia, já são 679.010 vítimas da doença. Em um dia, foram registrados 34.464 novos casos de Covid-19. Ao todo, são 33.890.428 diagnósticos confirmados. Com tendência de estabilidade e variação de menos 14% em relação a 2 semanas, a média móvel de mortes chegou a 217 vítimas diárias. Já a média de casos na última semana foi de 32.936 registros por dia. Esses dados mostram uma tendência de queda com variação de menos 41% em relação a 2 semanas. Chegou a hora de falar sobre a vacinação contra a Covid, já que o Brasil tem mais de 462 milhões e 563 mil doses de vacinas aplicadas. Vamos entender melhor o avanço, olhando, é claro, o nosso vacinômetro. De acordo com dados do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, a primeira dose já foi aplicada em 84,49% da população. Já a segunda dose em 79,98% dos brasileiros. E a primeira dose de reforço ou a terceira dose em 52,37% das pessoas. E seguimos com o destaque internacional. Os cerca de 13 mil moradores de Tierra Amarilla se assustaram com o surgimento de uma enorme cratera no município chileno. De acordo com as autoridades, ainda não se sabe as causas do fenômeno. O governo do Chile investiga as causas de uma cratera de 32 metros de diâmetro e 64 metros de profundidade que apareceu perto de uma mina de cobre no deserto do Atacama. A autoridade de mineração informou que especialistas viajaram ao município de Tierra Amarilla, onde um enorme buraco apareceu no fim de semana. Um perímetro de segurança de 100 metros foi estabelecido em torno da cratera, situada dentro dos terrenos da mina Alcaparroça de Candelária, de propriedade da empresa canadense Lundin Mining. De acordo com um comunicado da companhia, não houve impacto no pessoal, nos equipamentos e na infraestrutura, e o sumidouro se manteve estável desde que foi detectado. Como medida preventiva, foram suspensos temporariamente os trabalhos de desenvolvimento de uma área da mina subterrânea. Responsável por mais de 25% da oferta global de cobre, o Chile é o principal produtor mundial do metal. A Uber revelou uma forte queda no segundo trimestre do ano, mas com uma receita maior que o esperado, principalmente pela demanda dos serviços de transporte da empresa e entrega de comida. A empresa californiana obteve 8 bilhões e 100 milhões de dólares entre abril e junho, o que representa um aumento de 105% em relação ao mesmo período no ano anterior. Ainda que tenha registrado um prejuízo líquido de 2 bilhões e 600 milhões de dólares, os investidores reagiram positivamente. A Uber viu o número de clientes mensais ativos, reservas brutas e corridas aumentarem em comparação com o ano anterior. Isso é reflexo de uma crescente demanda, assim como um aumento no número de motoristas para os serviços de entrega e viagem. A empresa atribui a perda principalmente à queda do valor dos investimentos em empresas com problemas financeiros.
Para comemorar os 100 anos da Copa do Mundo, a Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai fizeram uma proposta inusitada: receber a principal competição de futebol em conjunto. Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai lançaram nesta terça-feira uma candidatura conjunta para sediar a Copa do Mundo de 2030, a primeira compartilhada entre 4 países. Um evento em Montevidéu reuniu autoridades do esporte dos vizinhos, dando início a uma campanha apoiada pela Conmebol. Hoje, nesta candidatura conjunta, estamos creyendo de que... Com esta candidatura conjunta marcando 100 anos, acreditamos que é muito importante e merecedor que o mundo reconheça que a América do Sul contribuiu e continua contribuindo para o futebol mundial. Todo esto que Sudamérica ha contribuído e sigue contribuyendo com o futebol mundial. Em 1930, o Uruguai sediou a primeira edição do torneio, conquistada pelos donos da casa. O presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, ressaltou que não basta o argumento simbólico, que deve ser acompanhado de um projeto concreto. Este não é um projeto dos presidentes que estão aqui reunidos, nem da Conmebol ou dos governos. Este é um projeto que tem que unir todos nós, o Uruguai e o resto do continente sul-americano, nesse objetivo que tem que se tornar realidade. Neste propósito que se tem que fazer realidade. As autoridades indicaram que a ideia é contar com 14 estádios, lembrando que em 2030 serão 48 seleções participantes. Em maio de 2023, os 4 países vão apresentar a candidatura à FIFA, que deve definir a sede em 2024. Espanha e Portugal em conjunto são, por enquanto, os únicos rivais, após se postularem em junho de 2021. Antes de terminar, a gente mostra uma história de livramento. As imagens são impressionantes e mostram a rapidez de um pai que salvou a vida do filho, que quase foi atropelado na cidade de Félix do Xingu, que fica no estado do Pará. Vamos ver. O vídeo mostra um momento em que o pai nota um veículo se aproximando e pega a criança no colo. Em seguida, a moto em que o bebê estava sentado é atingida pelo veículo que estava descontrolado em alta velocidade. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Após o caso, o motorista do veículo e o pai da criança conversaram e entraram em um acordo sobre os prejuízos materiais. A polícia não foi acionada. A ação rápida do pai impressionou a internet. Esse foi um verdadeiro livramento de fato. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações e à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até mais.